Uma pessoa está perguntando: o que é a vida nesta existência? Ela deve estar se referindo à existência sobre a Terra, né? A existência neste planeta. Então, a existência neste planeta é uma aprendizagem, sempre é uma aprendizagem, porque parece que aqui a gente aprende coisas que em nenhuma outra parte do universo se pode aprender. Não é que sejam coisas muito avançadas, muito evoluídas, às vezes até pelo contrário, mas as coisas que se aprende aqui, não há outro lugar para aprender. Então, para nós que estamos aqui, sempre estamos aprendendo alguma coisa. Cada um aprende aquilo que precisa e aquilo que o planeta lhe pode proporcionar. Agora, a existência aqui não é só para aprender. Aqui, a existência é também uma oportunidade de nós servirmos. Porque onde quer que a gente esteja, em qualquer circunstância, há sempre o que fazer, há sempre o que servir. Então, a existência nesta Terra, dadas as condições do planeta, dadas as condições da humanidade, dadas as condições precárias em que vivem aqui os reinos da natureza, como o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Então, isto aqui é uma grande oportunidade de serviço. Qualquer que seja a nossa situação, há sempre um ser do reino humano, do reino animal, do reino vegetal ou do reino mineral, que está em situação mais precária do que a nossa. Então aqui é uma grande oportunidade de serviço. Aqui não falta serviço para ninguém. De forma que... E aqueles que acham que não podem fazer nada, porque são eventualmente paralisados, esses podem orar. E orar é o melhor serviço que se possa prestar. Quando se diz que orar é o melhor serviço que se possa prestar, isto não é para aqueles que são mais comodistas. Então dizem, então eu vou orar, porque assim não preciso sair de casa, não preciso trabalhar, não preciso, não é? Não, não é nesse sentido. Orar é o melhor serviço. Mas para orar, você não precisa deixar de fazer outras coisas. Você pode aprender à medida que se doa, à medida que evolui, você pode aprender a orar sempre. Orar quando não estiver fazendo outra atividade ou orar enquanto estiver muito ocupado. Orar é uma atitude interna, principalmente. Orar é uma atitude interna. Orar é uma disposição de servir, é uma disposição de servir a Deus. Orar é uma disposição de amar, de irradiar boas vibrações. Então você pode estar orando mesmo quando está ocupado. E este planeta é uma grande oportunidade de serviço, principalmente no campo da oração. E este planeta mantém regiões na sua periferia psíquica, mantém regiões no plano astral principalmente, aonde almas ou aonde corpos sutis de desencarnados estão em grande turbulência, estão sendo purificados ou estão reencontrando os males que fizeram. E essas áreas psíquicas do planeta são chamadas de purgatório, no sentido dos seres que estão lá terem uma ideia de que um dia vão sair. Ou estas áreas são chamadas de inferno, quando aqueles seres que estão lá, ou aquelas almas que estão lá, têm a sensação de que aquilo é eterno. Então, isso são dois estados de consciência, tanto o purgatório quanto o inferno. E aqueles que se sentem de orar para essas almas, aqueles que se sentem de oferecer suas orações e seu amor para esses seres que estão nessas condições,
Isto é uma das formas de servir neste planeta. É claro que isso são coisas que nem existem, não é? Em planetas avançados, em planetas evoluídos. Existe aqui. Então, aqui esta é uma oportunidade de servir aqui, que não há em nenhum outro lugar praticamente, nenhum outro lugar evoluído, não é? Do ponto de vista planetário. Bem, e depois além de aprendizagem e além de oportunidade de servir, a vida sobre a Terra nos proporciona purificação. Todos nós precisamos de purificação. Alguns de purificação física, outros de purificação emocional astral, outros de purificação mental. Então não existe quem não precise de purificação, em maior ou menor grau. E este planeta possibilita purificação em qualquer grau da nossa estrutura humana, da nossa estrutura dos corpos. E essa purificação é muito importante porque sem ela, sem nós nos tornarmos mais sutis, sem nós nos tornarmos mais leves de coisas materiais, de coisas psíquicas, não? De ideias mentais, de preconceitos, de amores terrenos, de sentimentos pouco evoluídos. Então, isto tudo é razão de purificação, não é? E para nós estarmos em contato, ou para nós estarmos nos comunicando, e para nós estarmos nos conduzindo para níveis mais elevados, para planos mais elevados de consciência, para mundos mais elevados, não é? E até para chegar naquilo que Maria chama de reino dos céus, não? Isto, para chegar lá, nós precisamos estar purificados. E é graças à experiência e aprendizagem nesta Terra que temos esta possibilidade. E nós não conhecemos o nosso passado. Nós conhecemos aquilo que... Isso é, não sei se conhecemos. Nós podemos ter notícia daquilo que foi o nosso passado nesta encarnação, neste planeta, mas nós não conhecemos mais nada além disso. E o nosso passado neste planeta é menos que uma gota d'água em um oceano. Porque o nosso passado antes de chegar aqui e o nosso passado em outras formas de vida, nós não temos a menor ideia do que foi. E este planeta é um lugar, este planeta é uma oportunidade de nós aqui sermos purificados, de nós aqui nos tornarmos mais liberados de tudo isto que carregamos. Vocês veem, esse planeta abriga os reinos da natureza. Então, mesmo as coisas que nós devemos e mesmo as coisas que nós experimentamos em contato com outros reinos da natureza, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, aqui mesmo nós temos a oportunidade de equilibrar, aqui mesmo. Ora, estando em contato com esses reinos e finalmente os tratando como irmãos, finalmente os tratamos como é dentro da lei da harmonia e dentro da lei da união, né? E aqui é uma oportunidade para tudo isso. De forma que quem fez esta pergunta tem milhares de oportunidades para servir, em todos os níveis de consciência. E uma pessoa coloca aqui a expressão ora e trabalha. E ela pergunta como é isso. Porque ela vê que existe ainda um desequilíbrio nela, nesse sentido. Sim, existe um desequilíbrio porque ora e trabalha são duas coisas que nós podemos estar fazendo ao mesmo tempo. Quando você está orando demais, sem servir e sem trabalhar, você está se desequilibrando.
E quando você está se exteriorizando, trabalhando e servindo demais e não está orando, você também está se desequilibrando. De forma que ora e trabalha é uma síntese que nós deveríamos ter na nossa consciência bem registrada e procurar formar um equilíbrio entre essas duas coisas. E se nós conseguirmos um equilíbrio entre orar e trabalhar e servir, se nós conseguirmos este equilíbrio, nós vamos conseguir ir mesclando as duas coisas, mesclando as duas coisas. E a nossa vida pode ser um eterno servir e um eterno orar. É preciso realmente chegar a isso. Aqueles que acham que já sabem tudo, que já sabem o suficiente, precisa ver se já sabem fazer isto. Orar e trabalhar ao mesmo tempo. Trabalhar orando e orando trabalhando. E orar trabalhando. Precisa ver se já aprenderam isto, que isto é muito importante. Veja como as leis são rápidas, sintéticas e claras. Orar e trabalhar. Tem outra. Orar e vigiar. Veja a outra sintética. Vigiar e orar. Orar e trabalhar. Trabalhar e orar. É sintético, é rápido e simples. Só não cumpre, só não segue, só quem não desenvolve, só quem não assume é quem não quer. Não é por falta de estar informado. E aqui uma pessoa coloca que muitas ordens religiosas, em especial a ordem de São Bento, ela apresenta de forma contundente, não é? O perigo de nós estarmos no ócio. E ela acha que o ócio tem a ver com a preguiça, não é? O ócio tem a ver com a indolência. Sim, o ócio é uma palavra que reúne tudo isto, reúne até muitas coisas mais. Então, a regra de São Bento, que é considerada uma regra perfeita, a regra de São Bento é considerada uma regra perfeita. Para se ter uma ideia, ela foi escrita há centenas de anos e até hoje para nós é uma regra viva. Até hoje nós encontramos lá bem claramente tudo o que deveríamos estar fazendo, ou tudo o que deveremos estar fazendo, independentemente de ser uma regra que foi escrita para em outros tempos, não? Para outros tipos de monge. Mas hoje, se você lê aquilo com bastante atenção, com bastante vontade de aprender, e se você ler com o coração, você vai ver quanto nós temos ainda que aprender. Há centenas de anos está tudo escrito, seria só seguir e vocês vão ver quantas coisas ainda estão em aberto. Principalmente no plano da expressão verbal, do uso da palavra, dos relacionamentos verbais. Vocês vão ver quanto nós temos que aprender. Vocês vão ver quantas lacunas nós manifestamos diariamente, porque ou não conhecíamos aquelas regras, ou conhecíamos, mas não demos importância. Então vocês vão descobrir quantas palavras inúteis falam, quantas palavras maldosas falam, ou quando deixam de falar uma coisa que deveriam falar. Porque existe também isso na regra. Não é só falar errado, é preciso cuidado para não se omitir. Porque às vezes pode chegar o momento de nós termos que falar alguma coisa, esperando-se que se fale aquilo que se deve e que se fale aquilo que é correto, aquilo que é necessário. Mas nós erramos muito por omissão, erramos muito também por deixar de falar. Então não é proibido falar, é preciso saber falar, é preciso falar com cautela, com equilíbrio, é preciso estar medindo qual é a reação que vai acontecer
depois de nós termos falado, isso tudo se pode prever. É possível você primeiro pensar antes de falar. Eu tenho uma frase a dizer para alguém, vou dizer, como será que ele vai receber isto? Como é que eu posso falar da melhor maneira? Como é que eu posso falar da forma positiva, da forma que ele precise, da forma que ele necessite? Então, enquanto você está fazendo essa busca, enquanto você está trabalhando, enquanto você não está no ócio, né? Você está trabalhando, você está aprendendo também. Você está aprendendo a se olhar, a se ver, a se controlar, se autocontrolar. Você está pesquisando o que fazer de melhor para o outro. Enfim, é isto que São Bento quer dizer. Mas cada ponto da regra de São Bento, que são muitos pontos, você tem ampla repercussão para aprender, não é? Você tem muita oportunidade de ir se aperfeiçoando. Bom, nós temos aqui até um impresso que foi feito, que é um resumo da regra de São Bento. Um resumo é sempre um resumo. No resumo, existem aqueles pontos que nós temos aí como distribuição gratuita, né? Fragmentos da regra de São Bento, está publicado há muitos anos, né? Então ali vocês têm o essencial. E se esse essencial os toca, vocês talvez vão depois quererem ler a regra toda, não é? E a regra toda é para aqueles que gostam de orar, aqueles que gostam de se interiorizar, não é? Aqueles que gostam de refletir sobre aquilo que está escrito ali. Bem, hoje nos foi pedido por alguém que pode estar aqui até presente, que a gente comentasse a mensagem de Maria do dia 31 de agosto de 2013. E esta é uma mensagem realmente muito importante e que nos fala sobre a humildade. Humildade, vocês sabem que é uma das coisas que nós mais necessitamos, a humildade. Porque o orgulho humano nos acompanha até o fim. Mesmo aqueles que eram considerados santos achavam que ainda eram orgulhosos. E parece que o orgulho nos acompanha mesmo, como parte desse nosso material humano. E esta mensagem de Maria sobre a humildade, ela começa nos trazendo 3 situações: abnegação, desapego e entrega, antes de falar em humildade. Então, se nós não podemos começar falando de humildade, porque talvez não encontremos dentro de nós suficiente eco, porque talvez não sejamos mesmo humildes, não é? Temos que chegar a ser um pouco humildes. Então ela começa a falar de abnegação, de desapego e de entrega. Como se a gente fosse abnegado, se a gente fosse mais desapegado e se a gente fosse mais entregue, aí é como se a gente tivesse uma porta semi-aberta para ir entrando nessa realidade da humildade. E Maria começa a sua transmissão dizendo: nós não conhecemos a origem, a causa do que acontece. As coisas acontecem conosco, nós vamos vivendo as coisas e nós somos um eterno ignorante diante da causa e da origem daquilo. Porque as coisas que acontecem
podem ter sido originadas por nós. Mas como vamos descobrir isto? E origem, a causa, o que será que nós fizemos para estar nesta situação? Qual seria sido a origem disso? Se nós chegássemos a saber, poderíamos imediatamente estar fazendo o oposto, o contrário, não é? E equilibrando isto. Mas é preciso estar muito honestamente e é preciso estar muito disposto, não é? A ir chegando ou se aproximando da origem e da causa daquilo que está nos acontecendo. E se você está diante da origem e da causa do que te acontece, você não sabe como é que aquilo aconteceu, você não se lembra como é que você causou isso, ou se você se lembra, você não tem a total proporção disso, não é? Nós estamos sempre em débito com esse conhecimento. Portanto, é preciso que a gente seja muito humilde porque às vezes não tem o que entender. Às vezes não tem o que entender. Você está numa situação hoje cuja causa está há milhares de anos atrás. Como que você vai entender isto? Naquele tempo você tinha outra mente, ou não tinha a mente ainda desenvolvida. Naquele tempo você era só instinto. Enfim, você não tem meios de compreender tudo, não é? Então, o que nos é colocado, em qualquer sentido, hein? Aquilo que nos é colocado a viver, aquilo que está diante de nós, para ser vivido naquele momento, aquilo é para ser aceito totalmente. Aquilo é para ser aceito sem sequer lhe vir em mente de perguntar para que isso está na minha. É tão aceito que você não tem nada o que perguntar. Compreende o que ela está trazendo? Porque nem sempre... O que é que eu fiz? Nem sempre pode ser respondido isso. Se você soubesse o que você fez, você ia te detestar tanto que não ia mais querer saber de você. Então, isso não é a finalidade da lei evolutiva. A lei evolutiva não quer nos pôr contra nada. A lei evolutiva quer unir. A lei evolutiva quer unir tudo. De forma que você tem que acabar unido com tudo aquilo que você fez também. Então você acaba unido com aquilo, e unido com aquilo você já é outro. Porque você se tornou responsável por aquilo, se uniu com aquilo. Você tomou uma decisão, assumiu o que você fez, e no você assumir, no aquilo ter entrado em você nesse momento em que você já evoluiu, aquilo se transforma. Então você mesmo muda o que você fez. Mas se você não assume isso com muito amor, então como que você vai mudar isto? Quem vai mudar isto para você? O universo tem as maneiras dele de agir. As maneiras do universo não são as maneiras que servem para estas coisas humanas que nós somos aqui na Terra. O universo tem também que nos ensinar. E muitas coisas nós só podemos aprender experimentando. Então aqui ela diz: o que nos é colocado para viver é para ser aceito assim, com espírito abnegado, com desapego e como entrega. Por isso que ela começou a falar em abnegação, desapego e entrega. No primeiro parágrafo da comunicação, falou já disto. Aqui não está falando de humildade. Ninguém imaginava que seria uma transmissão sobre humildade. Bom, então é preciso... O que nos é colocado para viver é para ser aceito. Assim, com espírito abnegado, com desapego e com entrega. Então, espírito abnegado, com desapego e com entrega. Desapego é uma palavra muito ampla. Tanto a gente se desapega daquilo que é positivo,
quanto a gente se desapega daquilo que é negativo. Porque o desapego é necessário sempre. Não é que eu diga, eu quero me desapegar do que eu faço de errado, mas eu sou tão bom, eu estou reconhecendo. Pronto, você está apegado no outro lado seu. Você não tem que estar apegado a coisa alguma. Nós temos que nos transformar em um nada. Nada, com N-A-D-A, tudo maiúsculo, nada, grande, desse tamanho. Quando você se transforma num nada, aí você está preparado. Aí você está preparado para receber algo diferente, porque você reconheceu que tudo aquilo que te acompanha não serve mais. Tudo aquilo que te acompanha de excelso ou de mesquinho, tudo aquilo que te acompanha não serve mais, porque já aconteceu, não serve mais. É preciso desapego total, porque não serve mais. Se você começa a carregar mesmo coisas positivas, a carregar mesmo aquilo que você acha que é benéfico, que todos nós fazemos algo de benéfico, né? Por menos que seja, alguma coisa fazemos. É preciso se desapegar de tudo, é preciso largar tudo, porque senão você nunca vai ter um caminho renovado, você nunca vai ser outro ser. E ela continua. Essa é a postura que nos é sugerida nos tempos atuais por Maria, mãe da sagrada humildade. Bem, agora aqui ela começa a falar da humildade. Não adianta falar de humildade se a gente não está imbuído desta situação, de se desapegar, não é? De se desapegar, de se abnegar, não é? E de se entregar. Mas sabendo disso e já tendo aceito isso, então ela começa a falar de humildade. E agora aqui eu vou fazer o possível para não sair das palavras dela, porque são palavras muito maternas, são palavras de uma mãe universal, não? São palavras de uma consciência que realmente não é pequena como a nossa. Então nós vamos fazer o possível para sair o menos daqui. Ela diz: cada alma que ingressa no verdadeiro caminho crístico, aquele que está marcado por meu filho, começa a viver essa escola da sagrada humildade, que é uma experiência totalmente nova e desconhecida para a humanidade. Veja, para a Mãe Universal, dizer que a humildade é uma experiência completamente nova e desconhecida pela humanidade, isto quer dizer que nós precisamos de muita energia, de muita ajuda para compreender onde temos que chegar. Então, vamos partir do princípio, já que ela nos convida, para a gente. Vamos partir do princípio que nós não sabemos o que é humildade. Que humildade é uma coisa desconhecida para nós. Porque aí a gente abre um espaço, finalmente, para ouvir coisas que a gente eventualmente já terá ouvido centenas de vezes, mas que não escutou direito. Estando aberto, a gente vai escutar de uma forma que provavelmente vai servir para a gente ver alguma coisa em si. Muito do que se disse e do que se escreveu nesta terra sobre humildade, mas muito poucos puderam realmente experimentá-la. Ela é tão transformadora que aquele que se anima a receber a humildade, veja que a humildade não está em nós, hein? Aquele que se anima a receber a humildade, em geral, não é consciente do que está recebendo. E quando ele começa a sentir aquilo, ele pensa que não é
merecedor de vivê-la. É muito grande para ele viver. Essa é a sensação que nós temos. Quando nós começamos a perceber realmente o que é a humildade, nós sempre pensamos que não somos dignos disso e que jamais vamos vivê-la. Mas ela, como é Mãe Universal, Mãe de nós também, ela procura nos curar, nos procura curar deste preconceito, não? Que nós somos incapazes de viver a humildade. Isso é um preconceito de gente inteligente. Não é? Os mais inteligentes acham que nós não podemos ser humildes jamais. Somos muito orgulhosos, o orgulho nos acompanha até o fim. Todas coisas verdadeiras. Para isso ela está aqui para nos curar. Então, ela está aqui para conseguir o impossível. Ela está aqui para conseguir aquilo que não estava previsto, talvez. Mas ela começa a dizer: a humildade é tão suave como a brisa da primavera. A humildade é tão suave como a brisa da primavera. Veja, não precisa ter medo dela. Não precisa achar que ela é muito pesada para nós, muito difícil. Ela é tão suave como uma brisa de primavera. Ela é tão harmoniosa como as flores que crescem nos jardins do céu. E ela é tão poderosa que dissolve qualquer expressão de propriedade, de autorrealização, de orgulho e de amor próprio. Bom, então aqui ela já deu. Suave, harmoniosa, poderosa, dissolvente de sentido de propriedade, de autorrealização, de orgulho e de amor próprio. Está bem apresentada, não, a humildade? E ela é tão majestosa como uma rainha sem reino. A humildade é uma rainha, mas que não tem reino. Como uma espada de amor que corta suavemente os laços com a matéria e tão transparente como um fio de luz que une as almas em um tecido perfeito, que as une ao serviço eterno do Criador. Pronto, está definida aqui a humildade. Rápido, poucas linhas. Eu vou reler, porque depois ela entra no assunto de outra forma. A humildade é tão suave como uma brisa de primavera. É harmoniosa como as flores que crescem nos jardins do céu. E poderosa, tão poderosa, que dissolve qualquer expressão de propriedade, autorrealização, orgulho e amor próprio. E ela é tão majestosa como uma rainha sem reino, como uma espada de amor que corta suavemente os laços com a matéria e tão transparente como um fio de luz, que une as almas em um tecido perfeito e as une ao serviço eterno ao Criador. Enfim, a humildade tem tudo o que nós precisamos para nos encontrar, para vivermos e onde chegar. Que não sabemos como nem como, mas através da humildade nos sentimos unidos no serviço ao Criador, no serviço eterno ao Criador. Como que você vai saber quando é que você está servindo o Criador? E servir o Criador eternamente, como que você vai chegar a isto? É a humildade que te leva. Enfim, aqui está a síntese
de tudo aquilo, estavam perguntando antes o que eu estou fazendo na Terra. Você procure ser humilde, que você vai estar na Terra como deve. É só ser humilde. Bem, depois ela continua. Amado filho e amada filha. E tu, queres receber em tua vida a sagrada humildade? Aquela que eu vivi e compartilhei com Jesus e com José? Porque o que está escrito na história já basta para ver ali um exemplo de humildade, não? Quando ela esteve encarnada e quando viveu, não é? Quando viveu fazendo o papel de mãe naquela família. Queres saber definitivamente o que é ser uma consciência humilde? Então, abre teu coração, entrega a tua vontade ao Supremo e obedece eternamente essa santa vontade, que nunca mais será a tua. Quer dizer, você se ponha a obedecer aquilo que é supremo, porque jamais a vontade suprema combina com a tua. Então não use a tua vontade para mais nada, porque não combina com a vontade suprema. Aprende que a minha amada e sagrada humildade se encontra nas pequenas ações da vida, no anonimato, na paciência e na simplicidade. Veja que ela é uma instrutora perfeita, porque nunca diz o que você deve fazer. Quem é que sabe o que nós devemos fazer? Nem nós sabemos. Mas ela te dá aquelas posições em que você se coloca. Você se coloca numa certa posição que aí você vai ver o que acontece. Eu vou ler a frase desde o início. Queres saber definitivamente o que é ser uma consciência humilde? Então, abre teu coração, entrega a tua vontade ao Supremo e obedece eternamente à sua santa vontade, que nunca mais será a tua. Aprende que minha amada e sagrada humildade se encontra nas pequenas ações da vida, no anonimato, na paciência e na simplicidade. Então, você fique atento às menores ações. Você fique no anonimato, não queira aparecer, queira se tornar invisível, se possível, coisa invisível, coisa impossível, mas não queira aparecer de jeito nenhum. Então, você tome cuidado com as menores ações da vida, fique no anonimato, paciência e simplicidade. Quer dizer, não se complique, não complique a vida. Você fique na paciência, no anonimato e cuidando de cada ação, a menor ação possível. Nestes tempos de tantas transformações, algumas consciências serão chamadas pelo Pai a viver os caminhos da sagrada humildade. Alguns serão chamados a viver a humildade. Porque não adianta você chamar alguém que não deixa de ser orgulhoso, que não pode deixar de ser ele. Então não adianta chamá-lo. Não adianta chamá-lo porque ele nunca vai servir humildemente. Servir humildemente quer dizer você não ter vontade de nada no serviço e você querer saber qual é a vontade superior para aquilo. Então, nestes tempos de tantas transformações, algumas consciências serão chamadas pelo Pai a viver os caminhos da sagrada humildade,
como apóstolos de Cristo. Os novos apóstolos que se unirão a Ele em corpo, alma e espírito para servir eternamente. Então, aqui, nesta época, todos estão sentindo que nós estamos sendo chamados, que estamos sendo esclarecidos, que devemos nos tornar pequenos cristos. Aqui não se trata mais de ser gente boa. Gente boa todos nós somos. Gente honesta, eu tenho muitos amigos que são honestos, bons, corretos. Tenho ótimos amigos. Não se trata disto mais. Se trata de você ser apóstolo, quer dizer, unido àquele modelo, unido àquele arquétipo, isto é um apóstolo, unido àquele arquétipo, não é? E servindo eternamente, em corpo, alma e espírito. Bem, se ela está falando isto conosco, se ela está falando isto com a nossa mente, é porque com a nossa alma e com o nosso espírito ela já falou. E do nosso espírito e da nossa alma ela já recebeu a resposta. Então ela está aqui nos treinando nesse nível aonde a gente existe aqui na Terra, ela está nos treinando e nos alertando, olha, só faltou dizer, eu já falei com a sua alma, já falei com o seu espírito. Você não está aqui perdendo tempo? Bem, nesses tempos de tantas transformações, repetimos, algumas consciências serão chamadas pelo Pai a viver os caminhos da sagrada humildade, como apóstolos de Cristo, os novos apóstolos que unirão a Ele em corpo, alma e espírito para servir eternamente. Hoje lhes deixo esta reflexão, porque alguns de vocês que estão presentes diante de mim neste dia serão discípulos da sagrada humildade de Deus. Quer dizer, entre nós que estamos participando desta reunião e entre aqueles que estão nos ouvindo, entre eles estão presentes aqueles que serão discípulos da sagrada humildade de Deus. Então, por isso que isso está sendo lido e por isso que foi escrito. Porque tem gente escolhida e gente que já está sendo chamada. Então não se enganem, não se iludam com esse chamado. Não se iludam com outros chamados. Porque hoje lhes deixo essa reflexão, porque alguns entre vocês que estão presentes diante de mim neste dia serão discípulos da sagrada humildade de Deus. Orem, sejam bem-aventurados, entreguem sua vontade à vontade do Altíssimo e amem seus destinos. Ela começou falando em aceitação, não é? Em ação abnegada, aceitação, entrega. E termina dizendo, amem seus destinos. Não fique achando que você é uma vítima, porque isto, a palavra vítima é uma palavra que eu não sei como ainda existe na consciência de uma humanidade que se diz inteligente. Porque ninguém é vítima de coisa alguma. Nós estamos na situação que criamos, não somos vítimas. Vítima de quê? Você que criou isso tudo. Entreguem a sua vontade, a vontade do Altíssimo, e amem seus destinos. Porque o nosso destino, seja qual for, o nosso destino nos trouxe até aqui. Foi ou não foi? O que foi que nos trouxe até aqui? Não foi o destino de vocês? Ou vocês não acreditam em destino? Ou vocês acham que vão andando assim ao léu? Existe um destino, isso aqui nem se discute. Existe um destino. E o destino nos trouxe até ouvir estas coisas.
que mais se quer? E como não amar este destino? Porque se você não ama o seu destino, se você não ama aquilo que te trouxe até aqui, ouvir estas coisas, aquilo que te trouxe ao contato com essas coisas, se você não ama isto, o que é que você vai amar? Então, orem. É preciso sempre oração, sabe? Porque é a oração que chega ao impossível. É a oração que leva a acontecer o impossível. Então ela começa dizendo, orem. Orem, ela fala sempre. Porque sem oração, nada disso está em pé. Porque é a oração que leva a tudo a acontecer. Mesmo que não poderia, que não deveria, que eu não queria, ou que eu não sou capaz, tudo isso a oração resolve. Então ela só começa sempre, orem. E aqui ela diz, orem, sejam bem-aventurados. Se você começa a orar de verdade, você começa a se sentir muito bem. Você começa a se sentir, para usar uma palavra bem vulgar desta terra, você começa a se sentir feliz, né? Então, orem, sejam bem-aventurados, entreguem sua vontade à vontade do Altíssimo e amem seus destinos. É muito fácil a fórmula, é muito simples e não há quem não possa fazer se quiser. E graças por estarem hoje comigo. Sim, esta data para ela deve ter sido muito importante como encontro. Foi a oportunidade de encontro conosco. Foi a oportunidade que houve no universo de duas coisas tão importantes se encontrarem. Aquela consciência que ela é, com a nossa consciência humana. Que a nossa consciência humana, se não se une com uma consciência maior, onde vai parar? Em que lixeira vai parar esta consciência humana, se não se une com uma consciência maior? Então, isto é uma grande data para o universo que nos quer todos lá dentro, hein? Graças por estarem hoje comigo. Maria, Madre da Sagrada Humildade. Madre da Sagrada Humildade. Mãe da Sagrada Humildade. Para aqueles que quiserem completar esse estudo, esses que você encontra na internet, não? Para aqueles que quiserem completar isto numa energia diferente da energia de Maria, existe essa mensagem de São José do dia 19 de agosto. 19 de agosto de 2013, que vocês também encontram na internet. Então, tem a mensagem mensal de São José, de 19 de agosto, e depois a dela, que é do dia 31 de agosto de 2013. Isto é, ele mandou isso dia 19 e ela no dia 31 parece que arrematou. Obrigado então a vocês.